Completo o coro regimental, rogando proteção a Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta egreja, quarta turma do dia 16 de maio de 2018. Cumprimento todos os presentes, doutos desembargadores, doutos juízes convocados, douta procuradora representante do Ministério Público, senhores advogados, senhoras secretárias, senhores servidores, estagiários, senhoras e senhores. Submeto à apreciação dos pares a ata da sessão anterior. Sem divergência, aprovada. Farei alguns registros. Primeiramente, nossas boas-vindas à excelentíssima juíza Maria Raquel Ferraz Valentim Zagari e ao excelentíssimo juiz Antônio Carlos Rodrigues Filho, que passam a compor esta egreja quarta turma em razão de minhas férias e as férias da desembargadora Paula Cantelli. São magistrados exemplares com mais de 20 anos de carreira, que têm brilhado tanto em primeiro grau quanto em segundo grau de jurisdição e vêm enriquecer esta turma e o tribunal, não só com seus conhecimentos e experiência, como também com seu convívio amistoso, carismático, assim como a excelentíssima juíza Maria Cristina Diniz Cacheta, que já cumprimentamos na sessão passada. Obrigada, presidente. Bem, prosseguindo nos registros, estamos a se iniciar na próxima segunda-feira, na quarta Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que se realizará nos dias 21 a 25 de maio, e adotou-se o tema Sempre dá para conciliar, a fim de conduzir os trabalhos em 2018. O evento é uma mobilização de toda a Justiça do Trabalho para estimular acordos nos processos trabalhistas. Conclamamos a todos que se engajem nessa campanha, pois sempre dá para conciliar. Bem, também registramos que trabalho com saúde, segurança e dignidade é o que a sociedade reivindica. Campanha na qual toda a Justiça do Trabalho está engajada, em especial o nosso TRT3, por meio do Comitê de Saúde e do Programa Trabalho Seguro, além do Ministério Público do Trabalho. E foi atribuída ao mês de maio a cor lilás, em homenagem a mulheres que confeccionavam um tecido lilás e morreram queimadas num incêndio criminoso em Nova York no início do século XX, fato que também deu ensejo ao Dia Internacional da Mulher, em março, no mês de março. Saúde e segurança no trabalho, prioridade, é o slogan do nosso TRT3. Conclamo a todos para se engajarem nessa campanha para o alcance do objetivo de erradicação das doenças e acidentes provocados pelo trabalho. Faculta a palavra para registros. Bem, presidente, pela ordem, eu queria aderir a todas as observações que Vossa Excelência fez, no que diz respeito ao ilustre juiz e a ilustrada juíza, que Vossa Excelência disse que tem 20 anos de exercício de advocacia. Mais de 20. Eu achei que ela tinha 20 anos de idade. Também. Também. É um caso que a gente tem que estudar. Em meu nome, em nome da ordem, eu vou aderir a todas as... Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Denise. Eu gostaria de, se for possível, ainda em tempo hábil, ontem eu participei da sessão da quinta turma, que se estendeu até bem mais tarde. Não foi possível comparecer à posse do novo desembargador do nosso tribunal. E, sendo essa a primeira sessão da quarta turma, queria registrar os meus cumprimentos ao doutor Rodrigo, que tomou posse na data de ontem, doutor Rodrigo Bueno, como novo desembargador do nosso tribunal, né?
E, infelizmente, os componentes da quinta turma não puderam se fazer presentes. Eu vou aproveitar essa oportunidade de fazer esse registro. Pois não. Pois não, senhora presidente. Eu também adiro esses cumprimentos ao doutor Rodrigo, que é do mesmo concurso que o meu, e rendendo a eles todas as homenagens pela promoção. Pois não, nós já vimos na sessão passada e já cumprimentado o doutor Rodrigo quando saiu a sua nomeação. E nós estamos muito satisfeitos com esse novo integrante da Corte. Trata-se de um juiz brilhante, hoje desembargador, brilhante, com uma carreira também de mais de 20 anos no primeiro grau, uma carreira de muito sucesso, um juiz, um magistrado zeloso, né, brilhante, e o tribunal realmente está agora com uma aquisição das melhores para a composição da sua corte. Desejamos ao magistrado, desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno, que continue com seu brilho, com a sua iluminação divina, para conferir aos trabalhos do TRT da Terceira Região a efetividade na prestação jurisdicional que toda a comunidade espera. Decisão do Ministério Público, Excelência. Pois não, façam-se os registros. Dando prosseguimento e iniciando os julgamentos, coloco em votação os embargos de declaração, processos físicos e PJE. Sem divergência, proclamo o resultado unânime do julgamento dos EDs nos termos dos votos dos relatores. Vêm processos que serão retirados de pauta e adiados. Com a palavra, a senhora secretária. Processos de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta, da Sala das 13h05. O RO 10.197/95/2018, em razão de determinação de remessa à vara de origem, não há recurso. O RO 10.504/71/2017, a pedido da eminente desembargadora relatora. O RO 11.334/87/2015, por determinação de intimação da parte contrária para contrarrazões. O RO 11.415/74/2015, em razão de sobrestamento com o tema responsabilidade subsidiária. E o RO 11.518/52/2016, em razão de sobrestamento com o tema OJ 394-SDI 1. São esses processos. Bem, dando prosseguimento, então, passaremos aos processos para julgamento, observada a ordem regimental. A palavra, a senhora secretária. São os processos de PJE. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, número 22, da Sala das 13 horas, o RO 11.435/16/2015. Votam a juíza convocada Maria Raquel Ferraz Zagre Valentim, a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito doutor Elias Negin Neto, pelo primeiro recorrente reclamado, ausente. Doutora Maria Lúcia. Conheço dos recursos, enumero e nego provimento ao recurso da reclamada. E dou provimento parcial ao recurso da reclamante para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000, observado o entendimento da súmula número 459 do corrente ST. Bem como para crescer a condenação no período que a reclamante exerceu o cargo de vendedora, o pagamento das horas extras registradas nos cartões de ponto e não pagas, com reflexos de demais parâmetros adotados na sentença. Juros, correção monetária e contribuição previdenciária. Majora o valor da condenação para R$ 40.000, fixando as custas em R$ 800. A divergência? Não. De acordo. Unânime nos termos do voto da relatora. Seguinte.
Processo de relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, o número 9 da Sala das 13 horas, o RO 10.765.85/2015. Votam a juíza convocada Maria Raquel Ferraz Agri Valentim, a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito Dr. Felipe Barbosa, pelo primeira recorrente reclamada, ausente. Doutora Maria Lúcia. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada. E no mérito dou parcial provimento ao apelo do autor para a. Reconhecer a natureza salarial das parcelas pagas sob a rubrica premiação nos termos do artigo 457 para a primeira CLT e excluir a determinação de compensação dos valores quitados sob a referida denominação, devendo incidir reflexos da parcela em saldo de salário, 13º salário, férias mais 1/3, aviso prévio e FGTS mais 40%. E B, condenar a reclamada ao pagamento de repouso de 30 minutos a cada 4 horas de direção, conforme inciso 1º do artigo 255D da CLT, instituído pela Lei 12.619/2012, vigente e limitada à época da contratualidade, com reflexos em saldo de salário, 13º salário, férias mais 1/3, aviso prévio, FGTS mais 40%, DSR, feriados, observados os demais parâmetros da respeitada sentença quanto às horas extras. 2. Reflexos das comissões pagas nos feriados, observando os mesmos parâmetros fixados na respeitável sentença. 3. Horas extras também no período anterior à vigência da Lei 2.619/2012, ou seja, de 9 de agosto de 2011, início do contrato, até 18 de junho de 2012, devendo ser observados os exatos parâmetros fixados na respeitável sentença para o cálculo da parcela. Nego o provimento ao apelo da reclamada. Eleva o valor atribuído à condenação de R$ 15.000 para R$ 20.000, com a consequente redução das custas processuais de R$ 300 para R$ 400 pela reclamada. A divergência? De acordo. Unânime nos termos do voto da relatora. Seguinte. Processo de relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, é o número 32 da Sala das 13 horas, o AP 12.203.93/2014. Votam a juíza convocada Maria Raquel Ferraz Agri Valentim e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscritos Dr. Carlos Vitor Santos Almeida, pelo agravante executado, presente. Doutora Maria Lúcia. 34. 34. É o 32? Agravante via solo? Exato. Pois não. Estou conhecendo o agravo de petição e no mérito dando parcial provimento, para determinar que sejam excluídas dos cálculos as horas extras apuradas no período anterior ao marco prescricional declarado no comando exequento, qual seja 30 de dezembro de 2009. Custos em R$ 44,26 pelo agravante. Vai sustentar, doutor? Não havendo divergência, não, excelência. A divergência? Unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada. Seguinte. Essa é a sala da doutora. Agora é minha, né? Sim. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 41, da Sala das 13h05, o RO 11.863/33/2016. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta e o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. Inscritas doutora Raquel de Souza da Silva, pelo terceiro recorrente reclamante. Presente? Não, ausente. E a doutora Mônica Furtado Pinheiro Chagas, pela primeira recorrente reclamada, presente. Então, só está presente a advogada da reclamada? Não, da empresa, da Interfile. Da reclamada, é. Da recorrente. Primeira recorrente. Reclamante não, né? Não. Doutora Raquel de Souza. Pois não. Rejeita a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário do reclamante por ausência de dialeticidade dele conheço. De igual sorte, conheço dos recursos ordinários interpostos pelos reclamados, desde conhecer, todavia, dos documentos colacionados aos autos pela Interfile,
juntamente com seu apelo, porque não atendidos os termos da súmula 8 do TST. No mérito, rejeita preliminar de sobrestamento do feito, arguída pelo primeiro reclamado, Banco Itaú Consignado S.A., e nego provimento aos apelos dos réus. Provejo parcialmente o apelo do reclamante para determinar a aplicação do índice TRD para atualização monetária até o dia 24/3 de 2015, sendo que, a partir de 25/3 de 2015, a correção deverá ser realizada pelo IPCAE. Fica mantido o valor da condenação porque ainda é compatível. Tem a palavra, doutora. Muito obrigada. Boa tarde, membros da turma. O processo em questão discute a ilicitude da terceirização, havida pela Interfile, que é a empresa que eu estou falando em nome, e o banco também recorrente. No caso em tela, a recorrente gostaria de chamar a atenção aos membros da turma quanto às peculiaridades do caso, no que tange a natureza das atividades exercidas pelo autor. E também só esclarecer que, no caso em tela, não seria a aplicação da súmula 49 desse acréscimo tribunal diante da ausência de atividade de telemarketing. E, conforme discutido nos autos, a empresa Interfile atua há mais de 20 anos no mercado, fazendo basicamente a guarda, digitalização e organização de documentos, evidentemente das informações contidas nesses documentos. E, no caso, também não atua somente nesse meio bancário, apesar de que, nesse caso, seria para esses tomadores. No caso em questão, é fácil a percepção, principalmente no nosso meio jurídico, com a implementação do PJE, como que essa atividade virou uma atividade importante de organização de documentos, porque nós mesmos, para colocar uma contestação no PJE, temos que organizar o documento, separar, digitalizá-los no tamanho correto. Então, diante disso, a Interfile não diz que não está trabalhando com documentos referentes ao banco, de forma alguma, não é essa narrativa aqui. Mas que essa tratativa dos documentos se refere à mera organização, digitalização e guarda desses documentos. Não tem acesso à conta corrente, não tem acesso nem liberdade para alterar as condições vendidas do crédito consignado. Com relação ao caso em questão e com a devida vênia à ilustre relatora, a recorrente continua requerendo a desconsideração do depoimento prestado pela testemunha João Paulo, ouvida a rogo do reclamante, pois, conforme esclarecido nos memoriais entregue aos componentes da turma, é patente a inconsistência da narrativa das informações prestadas no processo em que ele atuou como reclamante e no processo em que ele prestou depoimento no presente caso. A testemunha diverge quanto ao local de trabalho. Ora fala que trabalhava dentro do banco, ora fala que trabalhava dentro da Interfile. Diverge quanto à jornada de trabalho. Diverge quanto à marcação de ponto, ora dizendo que era correta, ora dizendo que era incorreta, de acordo com os seus interesses, no momento que é reclamante diz uma coisa, no outro momento diz outra. Com relação à subordinação e até mesmo quanto ao tomador de serviço. Momento dizendo que era exclusivamente ao Itaú BMG consignado, ora já elastece dizendo sobre o Banco BMG e Banco Itaú Unibanco. Nesses termos, não há como valorar o depoimento da testemunha, motivo pelo qual o recorrente entende que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a ilicitude da terceirização. E mesmo que assim não se entenda, o depoimento das duas testemunhas que foram ouvidas a rogo do reclamante, elas vão de encontro com o próprio depoimento pessoal do autor. E, analisando minuciosamente os autos, conclui que as atividades exercidas pelo autor eram de mero suporte, jamais de cunho bancário. Também nos memoriais, a gente apresentou claramente aqui a descrição das atividades que eram realizadas, especialmente porque o autor confessa que atuava com documentos após a concessão do crédito consignado. Então, se o banco atua, a atividade finalística do banco é a venda, a negociação e a concessão do crédito consignado, a recorrente entende, com devido respeito, que a digitalização, o arquivamento e, mesmo que se entenda pela análise desses documentos, que já, no momento posterior à entrega do dinheiro ao cliente final, não tem como ser de cunho finalístico. Nesses termos, vem requerer que
a sentença seja reformada para que seja declarada a lícita terceirização à vida. Muito obrigada. Bem, especialmente eu quero registrar que a conclusão do voto se pautou não apenas pelo depoimento dessas testemunhas, mas tendo em vista todo o conjunto probatório dos autos. Então, eventuais contradições nesse depoimento não irão alterar a conclusão do voto, considerando toda a prova examinada como ressaltado. Bem, registro que é incontroversa a condição de instituição financeira do primeiro reclamado, Banco Itaú, BMG Consignado S.A., sendo certo também que a teor da prova produzida é clara a atuação do reclamante durante todo o período contratual em análise de contratos de financiamento e a documentação pertinente aos empréstimos consignados concedidos pelo banco referido. Então, aqui eu cito a prova testemunhal. E a realidade extraída do processo é de que o reclamante se inseriu no âmbito produtivo do tomador de serviços, Banco Itaú Consignado, exercendo funções de bancário, portanto, atividades fim do primeiro réu, uma vez que atuava na análise de contratos de financiamento e da documentação pertinente aos empréstimos consignados concedidos pelo banco referido. E não se pode negar o intento do banco, diante da prova produzida, de transferir atividades de seu próprio fim, na medida em que, realizando desmembramento dos serviços bancários, repassa a terceiro a execução de tarefas essenciais à consecução do objetivo final do seu empreendimento financeiro. As atividades desempenhadas pelo autor se inserem nas atribuições do bancário, pelo que não se pode considerá-las operacionais e totalmente marginais às atividades de uma instituição financeira. Em verdade, ao contrário, estão enquadradas no artigo 17 da Lei 4.595 de 64. Registro ainda que não se concebe que um banco não tenha interesse nas atividades atreladas à formalização e operacionalidade dos seus contratos de financiamento e dos empréstimos consignados que concede. Em verdade, o Banco Itaú Consignado S.A., necessitando de análise e conferência dos contratos e documentação correlata aos produtos que oferta no mercado, atividades essenciais para cumprimento de seus objetivos sociais, ao invés de contratar empregados próprios, deslocou a atividade para a prestadora de serviços. Assim, o autor esteve no referido interregno inserido na atividade fim do Banco Itaú Consignado S.A., beneficiário direto dos serviços por ele prestados, pelo que assente nos autos a terceirização irregular, o que implica formação do vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços. De outro lado, o fato de a quarta ré interfaio prestar serviços para outras empresas não desnatura a condição específica dos autos, de que o reclamante sempre verteu seus serviços ao primeiro reclamado, Banco Itaú Consignado S.A., inserido no ambiente produtivo do referido banco, ativando-se em suas atividades finalísticas por todo o período contratual. Então, tendo em vista esses fundamentos e outros que eu ainda consigno aqui no voto, eu entendo que, de fato, há que se manter o reconhecimento do vínculo, né, com o Banco Itaú e da forma como concluído e lido inicialmente. Os outros pontos são meros corolários do que foi ora consignado. A divergência? Sem divergência, presidente. Unânime, então, nos termos do voto da relatora. Vice-presidente, eu estou com outro processo, não sei se a turma permite
antecipar, mas se não permitir, não tem problema nenhum. Nós aguardamos a pausa. Sem doutora. problemas. Obrigada. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, o número 21 da Sala das 13h05, o ROPS 11.060.46/2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta e o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. Inscrita a doutora Cássia Marise Ratten Guimarães, pela recorrida reclamada presente. É o 21, né? Sim. Boa tarde, Boa tarde. doutora. Conheço do recurso interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe provimento para determinar que a ré proceda à retificação do perfil proficiográfico previdenciário, PPP, para incluir a exposição do reclamante ao agente eletricidade, inserindo no campo 13.7 o código 04, exposição a agente nocivo, aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, bem como a ineficácia dos EPIs fornecidos durante a vigência do contrato de trabalho, nos campos 15.6 e 15.7, no prazo de 5 dias a contar do trânsito em julgado da presente ação, após intimação específica, sob pena de multa diária no importe de R$100. Acresço a condenação ao valor de R$2.000, com custas de R$40 pela reclamada. Tem a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, relatora, demais autoridades, colegas, boa tarde. Excelência, com relação a essa inscrição, com todo respeito, o recurso do autor não procede pelo seguinte: esse PPP ele continua insistindo que houve uma fiscalização do Ministério do Trabalho, que os EPIs não seriam eficazes. Acontece que não realmente houve essa fiscalização, o Ministério do Trabalho agiu como órgão mediador e ele não fez parte dos 5 pessoas que fizeram parte desse acordo, não se incluiu o reclamante. Ele passou a receber a periculosidade, tão logo ele foi, em 2005, as folhas 27, quando ele passou a ser subchefe de manutenção do setor elétrico. Com todo respeito ainda, eu acho que a sentença não merece reforma, porque, como muito bem fundamentado pelo ilustre juiz Acó, neste caso, a Justiça do Trabalho estaria, porque o que ele busca aqui é aposentadoria especial. E, com todo respeito, não compete a essa justiça. Inclusive, ele anexou documentos aí que comprovam que ele teve esse pedido indeferido, já na justiça, lá junto ao INSS. Assim, excelência, a gente clama aqui que não seja acompanhado o ilustre voto da desembargadora relatora. Pois não. No presente caso, o juízo de origem determinou a emissão pela ré de novo perfil proficiográfico previdenciário, constando de forma genérica a exposição do autor ao fator de risco eletricidade. Pois bem, da análise do processado, verifica-se que as informações contidas no PPP fornecido pela reclamada realmente não estão de acordo com a realidade laborativa do autor. Em controvérsia nos autos, a exposição do reclamante ao risco decorrente do contato com energia elétrica. Em defesa, a ré admitiu o pagamento do adicional de periculosidade ao obreiro, a saber, aspas, tão logo galgou a função de subchefe de manutenção em julho de 2005, em decorrência das suas atribuições no setor elétrico de potência da reclamada, cujo adicional lhe foi pago até a extinção do contrato de trabalho. Contudo, o PPP fornecido pela ré não consigna a informação alusiva à ineficácia dos EPIs fornecidos. Tampouco consigna o agente eletricidade como fator de risco, no campo 13.7, código GFIP. A condição de periculosidade é inerente à atividade laboral desempenhada pelo autor e o risco daí advindo não é eliminado pelo uso de EPIs. Nesse contexto, determino que a ré, Inonibras, Inoculantes e Ferro Ligas Nipo Brasileiros S.A. retifique o PPP
para constar a exposição do reclamante ao agente eletricidade, inserindo no campo 13.7 o código 04, exposição a agente nocivo, aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho. E aí eu estou aqui, então, nos fundamentos, repetindo aquilo que eu já li, considerando a conclusão do voto. E eu consigno ainda que não altera essa conclusão o fato de ele ter requerido lá a sua pretensão junto ao INSS e não ter alcançado êxito, porque a documentação, então, fornecida pela empresa levou o INSS a esse indeferimento. Agora, com a retificação desse documento, como nós estamos determinando, então ele poderá, num procedimento de revisão, alterar essa conclusão. O meu entendimento. Há divergência? Senhora presidente. Pois não. Não é uma questão de divergência, é apenas uma questão de complementação, porque na parte final aqui do voto de Vossa Excelência consta a multa diária da qual eu estou de acordo, que é no montante de R$100, mas Vossa Excelência limita o montante a 2.000 e na parte conclusiva... Não constou. É só se Vossa Excelência for manter mesmo essa limitação com a qual eu estou de acordo, é só para evitar um eventual questionamento, se for o caso. Eu vou acrescentar aqui, limitada a R$2.000. R$2.000. Pode colocar aí, tá? R$2.000. Estou de acordo também com Vossa Excelência. Só acrescentando aí, como Vossa Excelência já fundamentou, que os documentos fornecidos pela empresa até agora são insuficientes para que ele requeira, para que ele tenha um provimento do benefício dele, aposentadoria especial no INSS. Com o provimento, possivelmente que saia, ele terá mais sorte. Estou de acordo com o voto. Então, unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada, Excelência. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horter, número 39 da Sala das 13h05, o ROPS 11.808-33/2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta e o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. Inscrita a doutora Ana Maria Alves Machado, pela recorrida reclamada presente. Pois não, boa tarde, doutora. Boa tarde. Conheço do recurso interposto pela reclamante. Não conheço da pretensão formulada pela reclamada em contrarrazões de majoração dos honorários advocatícios, pois suscitada em meio processual impróprio. Não conheço, por inovação recursal, das pretensões suscitadas pelo reclamante de reflexos das horas extras em aviso prévio, 1/3 de férias, repouso semanal remunerado e depósito de FGTS com 40%, uma vez que tais verbas não foram expressamente pleiteadas na inicial. No mérito, dou parcial provimento ao apelo para acrescentar à condenação o pagamento das seguintes parcelas. A. 1 hora extra diária em face do desrespeito ao intervalo intrajornada durante o período contratual de 2/6/2015 a 5/10/2017, com reflexos em férias e 13º salários. B. Aviso prévio indenizado, 75 dias. Rejeito o pedido formulado pela reclamada em contrarrazões de condenação da reclamante ao pagamento de multa por litigação de má-fé. Declaro para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que as parcelas deferidas têm natureza salarial, à exceção dos reflexos em férias. Acrescento à condenação o valor de R$ 1.500, com custas de R$ 30 pelos réus. Vai sustentar, doutora? Sim. Tem a palavra. Boa tarde, desembargadores. Boa tarde, colegas, todos os presentes. Excelências, com relação a essa questão do horário entre jornadas, não é? Na audiência, na primeira instância, nós consignamos
a apresentação de provas que não existiram, inclusive a recorrente ela apresentou uma testemunha que era justamente uma faxineira que também trabalhava com ela na mesma residência do senhor Antônio Avelino da Silva. Né? Então, não conseguiram comprovar essa 1 hora, uma residência de uma pessoa só, que é o senhor Avelino. Na petição inicial está expresso que ela atendia ao senhor Avelino, que, embora fosse lúcido, requeria cuidados. Né? Então, uma casa com um senhor idoso, né, não teria um momento sequer de descanso num horário de 8 às 17 horas, com uma faxineira também consignando o mesmo período. A juíza do primeiro grau, ela entendeu isto, ela viu no depoimento que, embora a testemunha tenha sido contraditada, ela percebeu que a realidade prevaleceu sobre a forma. Então, nós temos aí essa questão referente a 1 hora diária para uma pessoa que trabalhava de segunda a sexta-feira, né, de 8 às 17, e que não fazia nenhuma hora extra. Inclusive, na inicial está escrito por todo o período laborado, lembrando que foram 15 anos laborados. Não é? Então, a minha argumentação seria nesse sentido, para manter a sentença do primeiro grau. Bem, doutora, eu estou mantendo a minha conclusão, entendendo que não houve a observância da formalidade e, no meu entendimento, a prova é no sentido de que, de fato, não se realizou esse intervalo. Então, estou mantendo a decisão tal como proferida. Há divergência? Sem divergência, presidente. Unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 35, da Sala das 13 e 5, URO 11.624, 86, 2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta e o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. Inscrito doutor Leonardo Milhorato, pelo recorrente reclamante. Presente. Boa tarde. Boa tarde, doutora Denise. Conheço do recurso interposto pelo autor. No mérito, dou-lhe parcial provimento para a. Fixar a jornada de trabalho do autor de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas, com 1 hora para refeição e descanso. B. Condenar a reclamada ao pagamento durante todo o período imprescrito. 1. Das horas extras laboradas para além da 8ª diária ou 44ª semanal, conforme jornada arbitrada, acrescidas do adicional convencional ou legal, que for mais benéfico, que por habituais deverão repercutir em repousos, férias mais 1/3, 13º salários, aviso prévio indenizado e FGTS com 40%. 2. Da hora suprimida do intervalo interjornada de 11 horas, nos termos da OJ 355, da SDI 1 do TST, com o acréscimo do adicional legal ou convencional de horas extras, o que for mais benéfico, com os reflexos mencionados. Para a apuração das horas extras, deverão ser excluídos os períodos de recesso das faculdades, os quais considero como sendo a segunda quinzena de dezembro, janeiro e julho de cada ano do período imprescrito, bem como os afastamentos comprovados nos autos, férias, previdenciários, etc., além dos dias considerados feriados nacionais, bem assim observados os termos da súmula 264 do TST e o divisor 220. Declaro, para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que os reflexos das horas extras em férias com 1/3 e no FGTS com 40% têm natureza indenizatória. Arbitro a condenação ao valor de R$10.000, com custas pela reclamada no importe de R$200. Insiste em sustentar, doutor? Doutora Denise, boa tarde. Boa desembargadora, tarde. Desembargador, colegas.
Eu não escutei, mas com relação ao desvio de função, doutora Denise? Eu não vi a manifestação de Vossa Excelência. Eu estou desprovendo. Estou entendendo que não houve... entendi que tanto o autor quanto o paradigma, né, entre aspas aqui, atuaram como divulgador, exercendo a falta de alegação e prova em sentido contrário às atribuições inerentes à função. E, acaso tenha ocorrido alguma disparidade salarial entre referidos ex-empregados, em tese, poder-se-ia cogitar de direito à equiparação salarial. Contudo, como expressamente mencionado no apelo, não foi esse o pleito exordial. Então, estou entendendo que não houve desvio. E eventual pleito de equiparação salarial, não houve essa pretensão. Então, estou indeferindo. O senhor vai sustentar quanto a esse aspecto? Só com relação a esse aspecto, doutora Denise. Tem a palavra, então. Com a devida vênia, peço aos demais desembargadores e desembargadoras a reforma quanto a esse ponto. Com relação às horas extras, foi atendido o apelo no meu RO. Mas com relação ao desvio de função, veja que na inicial foi pedido, obviamente, o desvio e não a equiparação com base no artigo 461. E sim de que ele desempenhava uma função, até mesmo porque havia aí o lapso temporal de 2 anos, portanto, eu não havia como pedir essa equiparação salarial. E venho com o pleito do desvio de função. Com relação ao desvio de função, a única testemunha ouvida nesse processo, somente a testemunha do reclamante, né, deixou claro no seu depoimento que ele exercia as mesmas atividades que o paradigma, que foi a testemunha, que, inclusive, no seu depoimento deixou consignado que ele o treinou para essa atividade de divulgador de obras literárias, né, obras jurídicas, e de que ele exercia a mesma atividade, o mesmo horário e as mesmas funções. Por isso é que foi o meu pleito com relação ao desvio de função, né, que o assoberbou e não recebeu a diferença salarial, salvo engano, de R$ 1.723. Esse é o pleito do recorrente reclamante. Muito obrigado. Bem, eu acrescento aqui que o senhor Wilson Magno, ouvido como testemunha, a rogo do reclamante, disse que trabalhou para a reclamada de março de 2006 a maio de 2016, como divulgador, mesma função do reclamante. E o contrato de trabalho indica que o reclamante foi efetivamente admitido para trabalhar como divulgador, mesmo cargo ocupado pelo senhor Wilson, a partir de 1/2/2007, conforme ficha funcional que eu indico o ID aqui nos autos. Então, eu estou entendendo que as funções eram de fato idênticas, mas o caso ele reclama equiparação salarial e não a pretensão de desvio de função. E equiparação não foi o pretendido, como realçado no processo. A divergência? Senhora presidente, pela ordem, a minha divergência é pontual. Eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, pedindo vênia para manter a decisão de primeira instância no tópico concernente às horas extras, por entender que a função exercida pelo reclamante enquadra no artigo 62(1) da CLT. Então, eu estou mantendo a decisão de primeira instância nesse aspecto e, nos demais tópicos, eu acompanho Vossa Excelência. Doutor Antônio. Pois não, senhora presidente. Eu peço vênia à digna segunda votante para acompanhar a relatora, inclusive no que diz respeito às horas extras. Agora, com relação ao desvio de função, parece-me que houve aí verdadeiramente um equívoco com relação à pretensão. A pretensão devia ser de equiparação, tratamento isonômico, uma coisa nessa direção, e não desvio de função.
não desvio de função. Como foi feito, como foi pedido, não houve desvio de função, porque ele foi para a função que ele foi contratado, ele trabalhou e recebeu a contraprestação respectiva. Eu estou acompanhando Vossa Excelência em todos os termos. Não, então, proclama-se que prevalece o voto da relatora, vencida parcialmente a excelentíssima juíza Maria Cristina Diniz Caixeta, no que respeita às horas extras. É isso, doutora? Assim se decide. Muito obrigado, desembargadores, desembargadoras, colegas. Boa tarde, bom trabalho. Teve mais uma inscrição para a doutora no 34, foi feita antes da licitação, e tem um pedido de preferência para 34 e 36. Quem que está pedindo? É reclamante ou reclamado? O reclamante é recorrente. No caso do 34, esse é a inscrição, e o 36 é uma preferência. 36. Posso fazer o primeiro? Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 34, da Sala das 13h05. URO 11.613/18/2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, inscrito Dr. Luiz Carlos Pereira Rocha, pelo recorrente reclamante, presente. Conheço do recurso interposto pelo reclamante. No mérito, rejeito a arguição de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional suscitada pelo autor e dou parcial provimento ao apelo para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento do feito, inclusive com a instrução processual, restando prejudicado o exame da arguição de nulidade do julgado por cerceio de prova e demais matérias do recurso do autor. A divergência, senhora? Divergência? A divergência? Unânime nos termos do voto da relatora. A decisão atende. Pois não. Muito obrigado. Boa tarde e bom trabalho a todos. Obrigada. Pode apregoar. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta com pedido de preferência. Número 36, da Sala das 13h05. URO 11.627/18/2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. Número 36. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, dou provimento parcial ao apelo do autor para a condenar a ré ao pagamento como extra do tempo residual à jornada registrada, arbitrado em 50 minutos diários por dia efetivamente trabalhado, com reflexos em repousos, férias com 1/3, 13º salário, FGTS acrescido a multa de 40% e aviso prévio. B. Condenar a reclamada ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do reajuste previsto na CCT 2017-2018, com reflexos em saldo salarial, horas extras, férias com 1/3, aviso prévio, 13º salários, FGTS com 40% e adicional noturno. Em relação ao recurso da reclamada, dou-lhe parcial provimento para absolvê-la da obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do autor. Quanto ao mais, mantenho a sentença recorrida nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT. Declaro que os reflexos do tempo extra em férias com 1/3, FGTS com 40% e das diferenças salariais em férias com 1/3, FGTS com 40%, têm natureza indenizatória. Acresço à condenação o valor de R$ 2.000 e às custas o valor de R$ 40 pela ré. A divergência? Não, divergência, presidente. Unânime nos termos do voto da relatora. Seguinte. Pode apregoar.
Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, número 3, da Sala das 13h15, UAP 10.13.76/2014. Votam juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita doutora Mônica Furtado Pinheiros Chagas, pela agravante presente. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. Eu conheço do agravo de petição e, no mérito, nego-lhe provimento. Custas pela agravante no valor de R$ 44,26, na forma legal. Tem a palavra, doutora. Boa tarde, novamente. O processo em questão é um agravo de petição interposto pela empresa Interfile e a decisão transitada em julgado entendeu por bem reconhecer 2 contratos de trabalho. O primeiro contrato de trabalho com a outra empresa já está sendo quitada a condenação, mas com relação à Interfile, diante do reconhecimento de vínculo, foi determinado o pagamento de verbas rescisórias com base nos depósitos que tinham sido feitos ao longo do período indicado. Entretanto, a resignação da agravante paira em quais depósitos deveriam ser utilizados como base de cálculo para as verbas rescisórias, uma vez que foram usados também como base diversos depósitos não identificados, sendo que ao longo desse período, em uma frequência plausível, a Interfile fez todos os depósitos devidamente identificados. E, então, com base nisso, o agravante pede o provimento do apelo para que seja determinada a retificação dos cálculos para a utilização somente dos depósitos que foram, de fato, identificados por essa agravante. Obrigada. Não, doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. A questão realmente é a base de cálculo dos salários recebidos extra-folha, porquanto a embargante pretende essa limitação aos depósitos ou transferências. Todavia, senhora presidente, estou acompanhando a decisão de primeira instância nos seguintes termos, aspas, a discussão pretendida encontra como obstáculo intransponível a coisa julgada, porquanto a questão trazida agora pelo embargante já foi enfrentada pelo acórdão de folhas 326 e 330, fecho aspas, que manteve o critério adotado na origem para apuração da remuneração. Ou seja, se a questão já foi enfrentada, inclusive pelo acórdão dessa turma, não há como rever agora, em novo AP, essa base de cálculo. Eu estou mantendo a decisão e entendendo como correto o cálculo já homologado. Com devido respeito... matéria de fato? Com relação a isso, o acórdão, na fase de conhecimento, tinha, na realidade, determinado a alteração dos critérios com relação a 13º e férias, porque seria diferente a forma de cálculo. O acórdão é muito claro em determinar que fossem utilizados os depósitos realizados por essa agravante. Em momento algum, essa discussão foi trazida, assim, com relação a isso. Doutora Maria Cristina, alguma alteração? Não, senhora presidente, eu mantenho com base no que eu já explicitei e no voto eu trago, inclusive, a transcrição do acórdão nesse aspecto. Pois não, há divergência? Unânime nos termos do voto. Muito obrigada, imagina. Seguinte. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, número 21, da Sala das 13h15, o ROPS 11.190.38/2017. Votam o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito, doutor Felipe Barbosa, pela recorrente reclamada, presente. Doutora Maria Cristina. Conheço do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento, adotando as razões de decidida a respeitável sentença recorrida na forma legal. Tem a palavra, doutor. Boa tarde, excelentíssima desembargadora presidente, excelentíssima relatora, na pessoa de quem cumprimento os demais, boa tarde. Em que pese o entendimento adotado, seguido, né, pela relatora do juiz Acó, aqui nós não estamos diante da súmula 448 do TST. Os banheiros em questão, em que o reclamante trabalhava, eles não eram públicos e nem tampouco de grande circulação. Na verdade, se tratava de banheiros restritos aos empregados daquele setor específico. Além disso, o autor recebeu todos os EPIs aptos a neutralizar a incidência do agente biológico e também utilizava achas para a realização de suas atividades, o que afastava ainda mais eventual contato.
Com relação à insalubridade, caso o entendimento seja mantido, requeremos a exclusão dos honorários, uma vez que a perícia nos foi favorável. O laudo foi apto a excluir a insalubridade. No tocante às horas in itinere, a recorrente tem apenas uma observação de que não foi observado, na prolação da sentença, de que o período computado de horas in itinere ele já estava inserido na jornada de trabalho. A jornada de trabalho do reclamante, ela com as horas in itinere, sim, chegava a 44 semanais. E isso não foi observado, razões pelas quais a gente pede a reforma da sentença. Obrigado. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. Quanto ao adicional de insalubridade, eu peço vênia para manter a decisão, entendendo que o ambiente de trabalho do reclamante era limpeza de banheiro de grande circulação e onde há a caracterização da exposição, manipulação e contato com agentes biológicos. Eu mantenho. E o fato de a primeira instância não ter atribuído à reclamada os honorários sucumbenciais no aspecto, eu entendo que o resultado sentencial condena a reclamada no aspecto. E, por condená-la, entendo que há, sim, suporte legal para atribuir a ela o pagamento dos honorários periciais. Quanto à questão da hora in itinere, presidente, a questão foi objeto também de observação por meio de laudo já elaborado e eu, com a devida vênia, cumprimentando o advogado, mantenho a minha proposta de voto. Há divergência? Sem divergência, presidente. Unânime nos termos do voto da relatora. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, número 12, da sala das 13h15, URO 10.324.61/2017. Votam o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito Dr. Juliano Probst Sena, pelo primeiro recorrente reclamante, presente. Doutora Maria Cristina. Só um minuto. Conheço do recurso interposto pela reclamada. No mérito, nego-lhe provimento. Conheço também do recurso interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação do IPCA-E na condição de fator de atualização a partir do dia 25 de março de 2015, devendo ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, TRD, para os débitos trabalhistas devidos até o dia 24/3/2015, na forma da decisão do Supremo Tribunal Federal. Quanto aos honorários advocatícios, essa egrégia turma, por maioria, entende não aplicá-los. Então, mantém o valor da condenação por ainda compatível. Vai sustentar, doutor? Boa tarde. Em nome da desembargadora presidente, eu cumprimento os demais integrantes. Primeiramente, só gostaria de fazer uma homenagem, que eu estou aqui a defender um professor meu de 15 anos atrás, e que naquela época ele já tinha como professor titular de cadeira constitucional, ciência política e teoria geral do Estado. Então, rendo minhas homenagens a ele. Com relação ao período, e eu gostaria de dar ênfase nessa questão, ao período dele como professor e como professor orientador, ele, durante 15 anos, ele lecionou na faculdade e, durante 15 anos, no processo, só se apresentou-se 4 meses de cartão de ponto, de 15 anos. Lembrando que a reclamada confessa em audiência que os cartões de ponto eram assinados. Igualmente, tem-se no processo esses cartões. A juíza de primeira instância, ela acabou julgando por razoabilidade e não utilizou o parâmetro utilizado pela inicial, que seriam quais? Seriam 4 aulas na parte da manhã e 4 na parte da noite. Ela, por razoabilidade, ela acabou utilizando o parâmetro de 6 aulas, levando em consideração que, pela inversão do ônus da prova e a reclamada, em momento nenhum conseguiu comprovar o horário de trabalho do recorrente, em momento nenhum deve-se manter o horário de trabalho fixado na inicial no item 4, que seriam entre 7h30 às 11h10 e, posteriormente, na parte da noite, de 7 da noite até 10h30. Com relação ao tempo dele como professor orientador, que era na parte da tarde,
também houve um equívoco pela juíza de piso no seguinte sentido: ela utiliza também por razoabilidade, e nisso ela utiliza a primeira testemunha, que no fim é uma professora do curso de Direito, também advogada, de 10 anos de casa, que ela testemunha no seguinte sentido, que o reclamante, ele era professor orientador de segunda a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde, e não de segunda a quarta, como a juíza de piso entendeu. Isso está descrito em todas as letras, em alto bom som, na ata de audiência. Então, como divergência da nobre relatora, eu entendo que o que tem que ser fixado é a carga horária do reclamante em 2 momentos distintos. O primeiro como professor, na parte da manhã, e na parte da noite, como 8 aulas, pela inversão do ônus da prova, como uma faculdade de 15 cursos, 200 professores não tem cartão de ponto. Não apresenta o cartão de ponto? Lógico que não apresentou, porque a inicial comprova que os cartões de ponto iriam. Por razoabilidade da juíza de piso, acabou prejudicando em 2 aulas. Então, teria que fixar como professor, na parte da manhã, de 7h30 até as 11h10, e na parte da noite, de 7 horas até as 10h30, de segunda a sexta-feira, e fixar como professor orientador de segunda a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. E utilizar como parâmetro de hora extra a sexta intercalada. Isso quer dizer, teria-se que, a partir das 2 da tarde, de 4 horas da tarde até 10h30 da noite, deveria se transformar em hora extra. Não da forma que ela utiliza como 6 intercalada. Isso quer dizer, o que a juíza de piso fez? Só na parte da tarde o reclamante está tendo, o recorrente no caso, está tendo o tempo de extra. E não deveria ser contabilizado dessa forma. Deveria se utilizar o parâmetro da manhã, com as 2 da parte da tarde, ele como professor orientador, e a partir das 4 horas da tarde, no fim das contas um pouco menos, que é 50 minutos, deveria se utilizar como parâmetro já em hora extra até as 10h30 da noite. Isso durante o período, enfim, era 15 anos, mas no último período, dos últimos 5 anos de contrato de trabalho. Eu agradeço. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. Cumprimento o advogado pela defesa de seu cliente. Realmente é uma das profissões mais sacrificantes, é a de professor, cuja remuneração, a meu ver, não chega exatamente ao excesso de trabalho, à forma de trabalho como os professores enfrentam no dia a dia. Mas processo é processo, né? Cada caso é um caso e a gente julga com o contexto probatório dos autos. E com relação a essa jornada de professor orientador, a juíza de primeira instância assim fixou com essa razoabilidade e não o fez somente com base no princípio da razoabilidade. Ela também observou que, na inicial, o autor afirmou que, a partir do ano de 2010, foi contratado uma professora sob o regime de apenas 8 horas semanais, o equivalente a 2 dias de 4 horas, ficando o restante dos dias sob a responsabilidade e orientação dos alunos ou reclamante. Então, ela o fez com base na contratação dessa professora e fez também entendendo que, se havia essa professora, o então reclamante cumpriria uma jornada de razoabilidade de 14 às 18 horas em 3 dias da semana, nessa função de orientador. Eu não tenho elementos nos autos que possam enfrentar esses sólidos argumentos trazidos pela sentença. E lá do outro, quanto à apuração das horas extras na forma da contagem, a juíza também o fez com base no princípio da razoabilidade que a gente enfrenta no dia a dia, quando não há consistência documental específica para esse aspecto, a gente passa a observar o que a gente vê no dia a dia e o que acontece no mundo fático das funções exercidas. Então, ela o fez com base na prova dos autos, entendo que a carga horária fixada é razoável. Peço vênia a Vossa Excelência para manter a minha proposta de voto. Pois não, doutor Antônio Carlos. De acordo com o voto lançado. Doutora Maria Lúcia. Unânime nos termos do voto da relatora. Seguinte. Físico. Não tenho mais. Era físico? Sustentação oral do processo físico. Número 1 da pauta, o RO 1099-2009-050.
Relatora, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Revisora, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. E vota em terceiro juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. Inscrito Dr. Léucio Honório de Almeida Leonardo, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Com a palavra, a doutora Maria Lúcia. É o 1099? Em cumprimento à determinação rescisória do Colente ST, de folhas 1911 a 1925, passa ao exame do recurso do reclamante, de folhas 1202 a 1227, quanto aos temas prescrição e parcelas, abro aspas, ajuda residencial incorporada e gratificação semestral incorporada. No mérito, dou-lhe provimento parcial para afastar a prescrição total declarada em primeiro grau, referentemente às pretensões do autor de condenação do reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da incorporação das verbas, entre aspas, ajuda residencial incorporada, entre aspas, gratificação semestral incorporada, e reconhecer apenas a prescrição quinquenal para tais pleitos, ou seja, declarar prescritas as diferenças salariais vindicadas nas alíneas G e H do pedido inicial anteriores a 7 de agosto de 2004. Em consequência, tendo em vista que em juízo rescisório foi reaberta a instância ordinária às partes quanto aos temas, a fim de se evitar a supressão de instância, garantindo-se o duplo grau de jurisdição, determina o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito das aludidas verbas, a linha G e H do rol de folhas 18 e 24, como se entender de direito. Antes, contudo, deverá ser oportunizado aos litigantes a juntar dos documentos já extraídos dos autos, documentação esta que considere necessária a solução do litígio com observância do contraditório. Esse é o voto. Sem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente dessa egrégia turma, eminentes magistrados e magistradas que a compõem, ilustre representante do Ministério Público. Senhora presidente, eu poderia, acho que talvez fosse mais prático, aguardar um eventual voto divergente, embora já faria uma indagação à turma se seria caso de ordenar o retorno, de fato, à instância de origem, porque não foi nesse sentido a decisão do Colente Tribunal Superior do Trabalho. Vamos escolher os votos. Pois não, excelência. A doutora Maria Cristina, né? Doutora Maria Cristina. Senhora presidente, eu estou acompanhando a relatora. Doutor. Tudo bem, senhora presidente. Eu entendo que, apesar de não haver um comando específico do TST, no sentido de que a matéria seja remetida à primeira instância, as conclusões, para que não haja supressão de instância em relação à matéria, de fato, devem ser analisadas pelo juiz de primeiro grau. Por isso, eu estou de acordo com o voto da relatora. Então é isso, doutor. Perfeitamente. Então, unânime nos termos do voto da relatora. Afastando a prescrição total, aplicando apenas a quinquenal, não é isso? Muito obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Bom, terminadas as sustentações orais, passaremos, então, para as divergências. No dia da semana passada que tem divergência. Bom, há processos adiados da semana passada. Então, vamos a eles. Começa pelo físico, que está aqui. Vamos. Processo adiado da sessão passada, o RO 135/2015-136. Relatora desembargadora Denise Alves Horta, revisora juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta e vota em terceiro juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. Senhor presidente, eu queria pedir vista desse processo, eu trago para a próxima sessão. Eu que vou participar, eu não tive tempo de analisar com mais precisão. Pois não. Então, doutor Antônio Carlos, como eu sou relatora neste processo, o meu voto já fica consignado, Perfeito. Porque eu não estarei aqui na semana que vem, porque eu estarei de férias. Ok, fica pendente só o meu voto. Merecido. Então, eu já deixo consignado e qualquer coisa, então, se prevalecer outro entendimento, não há problema, né? De todo modo, eu deixo consignado que o meu voto original será juntado ao processo, caso ele não venha a prevalecer. Perfeito. Seguinte, então. Agora são os PJE. Não, e o outro?
O outro é PJE. Na sala... Aqui é PJE? Isso, 10.202. Não, é 10.202, né? É, na sala das... Processo adiado da sessão passada, processo judicial eletrônico, número 1, da sala das 13h06, o AIRO 10.202/19/2016, de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Vota a desembargadora Denise Alves Horta e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Com a palavra, a doutora Maria Lúcia. 10.202. Estou conhecendo o agravo de instrumento. No mérito, a maioria, vencida a relatora, deu-lhe provimento para conhecer o recurso ordinário de segunda reclamada, Biocarbono Produção e Comércio Carvão Limitada. E examinando o mérito do referido pelo ordinário, na forma disposta no artigo 897, parágrafo 7º da CLT, dou-lhe provimento parcial, apenas para absolver a segunda reclamada, Biocarbono Produção e Comércio de Carvão Limitada, da condenação ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa, em favor do reclamante. Mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. A divergência? Não, senhora. Então, unânime nos termos do voto da relatora. Agora é a ordem normal das Divergências. Bem, passaremos ao julgamento das divergências. Divergências do PJE, né? Eu só tenho... Acho que é o da doutora Maria. Tem a sala da desembargadora Maria Lúcia. Número 7. Há uma divergência da doutora Maria Cristina. 7? É. Ué, será que eu estou na sala errada? Questão dos honorários. Questão de honorários, presidente. Não sei como é que vota. Posicionamento sequencial lá da primeira instância. Estou pedindo vênia para ficar vencido no aspecto.